E o Lagoinha GC já está no ar e o nosso programa hoje está imperdível. Um bate-papo com um líder de adolescentes, João Vitor, e também uma lição poderosa para, de fato, nos fortalecer na nossa fé com o tema Defendendo a Nossa Fé em um Mundo Secular. Então não perca! E o Lagoinha GC começa da melhor forma em volta da mesa e hoje nós estamos com um convidado aqui muito especial que é o João Vitor. Prazer estar com você aqui. É tudo meu. João Vitor é um líder de GC dos adolescentes da nossa igreja. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a gente nunca entrevistou aqui um líder de adolescentes do Legacy Team, que é o trabalho que nós temos dos adolescentes aqui na nossa amada igreja da Lagoinha, e quero bater esse papo aqui com o João, saber sobre esse trabalho de pequenos grupos, de cuidado, de discipulado dos nossos adolescentes. João, prazer mais uma vez. A gente sabe que é um desafio sempre trabalhar com adolescentes, né? Não porque é uma questão de ser pior ou melhor, mas de ser um desafio devido à geração, devido tantas coisas que a gente percebe nessa geração atual. Primeiro assim, quanto tempo você lidera esse GC de adolescentes? Eu lidero aproximadamente uns 2 anos, pouco mais de 2 anos, já estou à frente da célula. Então, como você falou, é sempre um desafio novo. A gente sempre tem que estar se renovando, buscando novas alternativas para chamar atenção, para pregar, entendeu? Então é sempre estar reinventando, né? Dia após dia. Tá, eu vi que o seu GC ele acontece domingo. Você tem quantos anos? 17? Eu tenho 17. Vai com essa barba toda aí, meu filho? 17? Até mais. Mas muito bom. E você reúne todo domingo com os adolescentes. Como é que tem sido essa experiência de liderar diante desses desafios que o adolescente vive? Bom, a nossa geração, né, os adolescentes hoje, eles têm o mundo é muito atrativo, né? Então é festa, é balada, então o mundo adolescente hoje é muito atrativo, né? Então a gente tem sempre que buscar alternativas para trazer esses jovens, trazer esses adolescentes perto de Cristo, né? Então chamar atenção. Então nossa célula nunca é somente a palavra, é um momento de confraternização também, é um momento de amizade, então de comunhão. Então ali a gente fala sobre futebol, sobre videogame, sobre assuntos que eles gostam também, sabe? E sempre dando aquela exortada, sempre dando aquele discipulado, falando de Cristo através desses assuntos. O mundo hoje ele chama muita atenção dos jovens, né? Seja na faculdade, seja no emprego, seja na escola, então através de amizades. Então é muito importante a gente já desde pequeno, desde quando tem 14 anos, começando a adolescência, até o final dela, falar sobre Cristo, sabe? Chamar a atenção deles para Cristo. Porque em todos os lugares nós temos convites para a gente ir para o mundo, né? Para a gente se desviar. Então o GC é muito importante por causa disso, sabe? Além de uma mensagem que a gente traz falando sobre a palavra, a gente também é um momento de comunhão, de amizade ali, entendeu? Entendi. O adolescente ele é muito intenso. Sim. Eu já trabalhei com adolescentes, a gente sabe a intensidade dele, né? E assim, ele tá cheio de coisas pessoais na escola, na faculdade, né? Os adolescentes de 17 talvez já ingressaram numa faculdade às vezes, né? Mas, enfim, até no ensino médio, muitas coisas, né? Para que eles possam. E na igreja eles também trazem essa intensidade. O adolescente, você tem que ser muito dinâmico, eles gostam muito dos ministérios, dos grupos de dança, dos grupos de teatro, eles precisam estar fazendo alguma coisa. E paralelo a tudo isso ainda tem o pequeno grupo, né? Então, o que você acha assim de diferente que deve se trabalhar num GC de adolescentes devido a essa intensidade, diferente de um GC comum, de adulto, enfim? Igual, eu particularmente sempre tento levar coisas novas, então dinâmicas, nunca é do mesmo estilo, nunca é parado do mesmo jeito, sentar em círculo e aí só palavra, só eu falo. Então eu sempre tento buscar algo mais diferente, né? Trazer dinâmicas, passeios, a gente vai no cinema, a gente aluga uma quadra para fazer um jogo de futebol, uma pelada, então a gente sempre busca tratar dessa intensidade, sabe? Nunca ficar do mesmo jeito, nunca ficar parado.
até porque isso desanima eles mesmo, sempre do mesmo jeito, parado, isso acaba desanimando eles. Então é sempre trazer essas alternativas novas. E no Legacy Team a gente tem muita oportunidade disso, a gente tem vários ministérios lá, seja de artes, como você falou, ou seja os ministérios que estão por trás, né, que nós temos que cuidar dos bastidores, a diaconia. Então o adolescente lá no Legacy, ele sempre tem a oportunidade de estar envolvido com alguma coisa. Legal. E dentro dos nossos GCs a gente sempre apoia que eles estejam envolvidos também, não só no GC, mas em outras atividades do Legacy. Seja sendo nos ministérios, sendo em programações avulsas, nós temos várias programações durante a semana. Então a gente sempre apoia eles se envolverem, não só no GC, mas envolverem em todos os ministérios, no Legacy Team em si, entendeu? Você tem como desafio, principalmente no trabalho de pequeno grupo, a inconstância do adolescente ou eles são constantes nesse trabalho? Acredito que é um pouco dos dois, sabe? Cada adolescente ele é peculiar, cada um tem sua maneira, então isso é muito importante a gente observar, que aí do mesmo jeito que eu trato o X, eu não posso tratar o Y. Então eu sempre trato, o X precisa de mais carinho, precisa de estar mais perto. O Y não gosta muito desse contato, então eu preciso ao mesmo tempo estar presente, mas não tem que fazer essa leitura de cada um, né? E aí tem uns que são inconstantes, a gente sempre tem que ficar lá, vamos na célula hoje, hein? Hoje tem tal coisa no Legacy, hoje tem culto, hoje tem tal programação, tal. Então a gente tem que... Alguns estão lá todo domingo, toda hora, que você fala assim, consegue você fazer uma dinâmica pra mim hoje na célula? Não faço e tal. Então são esses dois lados, né? Tem aqueles que são mais constantes, tem aqueles que não são tão constantes, mas que a gente sempre tem que observar bastante essas diferenças pra gente poder falar com cada um de uma maneira especial. E os adolescentes, assim, nesse trabalho, eles são bem evangelistas, vamos dizer assim, eles têm essa facilidade de convidar amigos para o GC, sempre tem visitante, como é que é? Me diz. É sempre, adolescente, ele é muito empolgado, então ele palpa toda a obra, você pode falar assim, não, eu preciso de gente para fazer isso, e ele vai lá e vai se dispor. E aí a gente, em determinados momentos, a gente sempre tem alguns eventos no próprio GC, dia do amigo, então a gente traz um lanche, a gente traz, convida um amigo seu. Então direto a gente, mesmo que vá só um dia, ou mesmo que vá 1, 2 dias, a gente vê que a semente foi plantada ali naquele lugar. A semente foi plantada, a gente conseguiu falar, às vezes a pessoa até volta. Eu já tive casos mesmo de um visitante, amigo de uma outra pessoa, de um outro integrante do GC, chegar lá e aí gostar e ficar. Então isso acontece demais, de levar amigos, levar primos, levar irmãos que acabam gostando daquele ambiente, porque é um ambiente onde não é muito maçante, não é igual um culto, que é só palavra, mas a gente tem um momento de zoeira também, um momento de confraternização, e isso a gente acaba chamando eles mais para perto. O adolescente, pela sua intensidade no trabalho, ele acaba querendo e precisando estar em tudo. Mas o adolescente, ele é muito dependente dos seus pais ainda, né? Principalmente nossa igreja, que é uma igreja local, mas temos membros em Belo Horizonte, né, espalhados em todos os bairros, então ele depende desse deslocamento, né? Obviamente agora facilitou por causa de um transporte de aplicativo, alguma coisa do tipo, mas vocês como líderes de adolescente enfrentam algum conflito em relação aos pais? Porque ele quer estar no ministério, ele tem que estar no culto, ele está no GC, mas ao mesmo tempo o pai tem que acompanhar, porque muda toda a rotina do pai. Como é que é esse desafio? Eu posso falar por mim mesmo, que isso aconteceu comigo e acontece em mim, né? Igual você falou, a gente pai tem que ser crente. Sim, né? tem que ser. Que a gente tem que estar envolvido sempre, a gente quer estar envolvido em tudo o que acontece. Tem um mutirão para limpar a casa, não, eu quero ir, tem festa de GC, não, eu quero ir. Então o pai tem que, às vezes acontece, por exemplo, de não vou poder porque meu pai não trouxe, não vai poder me levar tal dia. Então tudo bem, isso acontece. Então nós como líderes, a gente busca entender sempre, sabe? E ter sempre essa comunicação com os pais também, de mostrar para eles que, olha, seu filho é melhor esperar ele atrasar do culto, é melhor levar ele para uma célula, levar ele para um culto, do que ficar esperando ele ou levar ele para uma balada, levar ele para algum ambiente que não é cristão. Então vale a pena esse investimento, sabe? Porque realmente é investimento. Mas a gente sempre entende esses lados que realmente dinheiro, né, de passagem, dinheiro de combustível, então é delicado. Então a gente tem que lidar
lidar bastante com isso, sabe? Lidar, falar assim, pai, tudo bem não poder ir no culto, acontece às vezes, porque é igual você falou, é muito envolvido, né? A gente quer muito fazer tudo, mas não dá pra fazer tudo, não dá pra abraçar o mundo. Mas é um problema bom, né? Problema do filho querer ir e o problema ser a questão do deslocamento do pai, de conciliar talvez a rotina dos pais em relação ao adolescente. Eu queria que você me falasse, João, assim, devido a essa realidade dos adolescentes, essa peculiaridade, como você falou muito bem, como o trabalho de GC tem sido importante nisso, principalmente nesse discipulado, devido às ofertas que o adolescente tem, devido à inconstância, devido às amizades que ele sai do final de semana talvez empolgado por tudo que Deus fez, ele chega na escola, ele é tentado, ele está no momento de afloramento, de conhecer seus sentimentos, às vezes gosta de uma menina na escola e a menina não é cristã, enfim, né? Como que você acha assim, que o GC tem sido importante, principalmente nesse discipulado? Eu creio que é muito importante o GC na questão do amadurecimento, sabe? Porque nós somos líderes, não é que a gente seja melhor do que nossos liderados, mas é porque Deus delegou a nós essa função, porque nós temos alguma experiência a mais, vivemos algumas coisas que eles talvez não viveram. E é muito importante passar essa experiência para os nossos liderados, passar aquilo que a gente já viveu. Eu acho que isso é muito importante, porque eles nos veem como uma figura de autoridade. Né? Então, eles reconhecem assim, nossa, eu errei também, eu já fiz tal coisa. Então, eles ficam assim, se meu líder fez isso e ele hoje conseguiu superar tal pecado, conseguiu superar tal marca, eu também posso fazer isso. Sim. Então, é uma questão de amadurecimento, sabe? Nós ajudamos eles a crescerem espiritualmente, crescerem como homens, principalmente. Então, a gente sempre busca tratar esses tópicos principais, sabe? Porque nossa carne e nosso espírito estão em guerra constantemente, principalmente na adolescência, que são várias propostas que nós temos. Então é melhor a gente sempre ter esse cuidado, sempre de falar desses pontos, sabe? Amadurecimento na fé, então a leitura da Bíblia, o devocional é muito importante para fazer tudo isso. Então a gente sempre busca trabalhar o amadurecimento da fé, principalmente, sabe? Para o espírito e a carne brigando ao mesmo tempo, sempre o espírito vencer e não a carne. De fato, a gente fala assim dos GCs de adolescentes, mas de fato o líder ele tem que estar bem preparado, porque o adolescente ele é muito transparente. Então ele chega com uma carga de situações, né, ainda que adolescente, não viveu tanto, mas os conflitos com os pais, uma questão talvez de um abuso da infância, um conflito na escola, uma menina que gosta, né, às vezes ficou conheceu uma pessoa e deu um passo que não devia, enfim. Então, vocês enquanto líderes de adolescentes, de fato deve estar assim, a questão não é nem preparado, mas discernir e ter maturidade suficiente para lidar com tudo isso, mesmo sendo adolescente. Por exemplo, você está falando, você tem 17 anos, talvez dentro dos adolescentes ali de 14, 15, 16 ou até 12 anos, 13, porque a geração mudou muito, a pré-adolescente que era pré, que agora não é, o adolescente 12, a cabeça dele ele, né, já está bem avançada e ele já está pensando em outras coisas. O adolescente de 17 anos, se você não tomar cuidado, ele está pensando em casamento. Sim, já. Né? A geração ela cresceu mesmo, né? Então, que Deus possa de fato capacitar vocês. E o trabalho dos adolescentes da nossa igreja tem crescido muito e sem dúvida vai crescer ainda mais por meio do trabalho que vocês estão desenvolvendo. Muito obrigado, viu, João, por compartilhar essa experiência tão linda que você está vivendo. Continue, que eu tenho certeza que essa geração vai ser marcada pelo ensino das Escrituras, pela Palavra de Deus, em nome de Jesus. E é isso, meus irmãos, vocês viram aí esse bate-papo com o João, esse líder em potencial da nossa igreja, que faz um trabalho incrível, e como ele, tem tantos outros. Então, que você possa ser inspirado por meio desse bate-papo, no nome de Jesus. Deus te abençoe. E chegou o momento da gente compartilhar a lição da semana.
essa primeira semana do nosso ano. E eu acho que essa lição, tenho certeza que essa lição é uma ferramenta poderosa para que você inicie o ano entendendo verdadeiramente sobre o cristianismo. O texto bíblico proposto para essa semana dentro dos nossos GCs é uma exposição de Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, sabendo que as lições do GC desse ano, elas estão dentro do livro de Atos, uma exposição, versículo por versículo, entendimento do seu contexto e, obviamente, aplicações tão necessárias para a nossa vida com Deus, para a nossa vida dentro de um mundo, né, entendendo a importância de sermos relevantes, enfim. Então acompanhe o texto comigo, Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esse texto é um texto maravilhoso. Você sabe que o livro de Atos ele foi escrito por Lucas. Lucas, aquele que não foi um discípulo direto de Jesus, mas um médico, um discípulo que o seguia, né, por meio da liderança de um discípulo direto de Jesus. E o texto ele traz algumas instruções para mim e para você. Esse texto ele se dá diante de um início de uma caminhada da igreja do primeiro século. São os primeiros versículos da igreja primitiva, a igreja de Atos, a igreja se iniciando agora com Jesus à destra do Pai. Jesus ele foi elevado aos céus. E o texto ele traz algumas coisas para a gente, porque ele cita aqui os discípulos que foram escolhidos. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele deu algumas instruções. Segundo o relato de João, a partir do capítulo 12 de João, Jesus ele encerra o ministério público com o povo, com a multidão. Ele curava, ele estava no meio do povo, mas no capítulo 12 de João, o texto vai dizer que Jesus agora ele começa a gastar tempo apenas com os seus discípulos. Obviamente, Jesus ele queria deixar instruções tão claras a respeito da vontade do Pai, a respeito do seu coração, porque a partir do momento que Jesus fosse elevado aos céus, a igreja estava, entre aspas, na mão dos apóstolos, dos discípulos, obviamente com a presença do Espírito Santo, com o senhorio e governo do Filho de Deus, diante da vontade do Pai. Eram apóstolos cheios de Jesus. E eles então iniciam. Então, o texto, a lição dessa semana, vai falar sobre, de fato, defender a nossa fé diante de um mundo secular. Por quê? Obviamente, você sabe que a história de Jesus na Terra foi uma história onde as pessoas estavam crendo nele. Alguns começaram a caminhar com Jesus, conhecidos como discípulos do pão, ou na verdade buscavam a Jesus ou acreditavam em Jesus por aquilo que Jesus poderia dar e não por aquilo que Jesus era. E Jesus então, no momento onde ele é crucificado, aquela dúvida que havia nos discípulos se verdadeiramente ele era o Filho de Deus, quando Jesus é crucificado, eles tiveram uma certeza de que Jesus não era o Filho de Deus. Por quê? Porque senão ele teria descido daquela cruz, ele teria mostrado que realmente ele era o Filho de Deus, mas era propósito e vontade do Senhor desde a criação
que Jesus morresse e padecesse numa cruz. Então Jesus não desceria daquela cruz por uma vontade do ser humano, não, porque Jesus agradaria o coração do Pai, era projeto do Pai, desejo do Pai, na verdade já era plano, não existe segundo plano. Jesus, ele é o plano, e o plano era que Jesus, ele morresse naquela cruz. Então eles tiveram uma certeza de que ele não era o Filho de Deus até o terceiro dia. Porque quando Jesus ressuscita dentre os mortos e a notícia se espalha, as mulheres avisam os discípulos, avisa Pedro, avisa outros e eles começam então a ver ali o governo do Pai diante da ressurreição de Jesus. Agora, aquilo que era dúvida passou a ter uma certeza que não era, e agora aquilo se transformou numa certeza diante de que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Obviamente, Jesus ele tem ali alguns encontros com os discípulos, mas logo Jesus é assunto aos céus, ele é elevado aos céus. E a igreja começa nessa realidade. Alguns acreditavam essa fé, um mundo secular, e os discípulos tinham agora essa base, essa certeza de que Jesus ele era o Filho de Deus. Os homens, os seres humanos, né? A lição aqui diz, eu quero ler com você, abertamente nos dias de hoje, eles negam a existência de Deus e a sua atuação em nosso mundo, rejeitam a humanidade e a divindade de Jesus, afirmando que ele foi talvez apenas um homem que fez o bem, ou um mito inventado pelos homens. O texto que estudamos nos dá base suficiente para contestarmos e defendermos nossa fé em Jesus, na sua humanidade e divindade, né? É interessante que quando Lucas escreve aos gregos, e os gregos não criam que uma pessoa pudesse ressuscitar. E é por isso que Lucas ele começa o texto dizendo exatamente sobre a ressurreição. Jesus assunto aos céus, Jesus vivo. Olha, a igreja do primeiro século não começa com a ideia da morte de Jesus, mas da ressurreição. É totalmente diferente, irmãos. O cristianismo, ele só tem valia porque o Deus que nós servimos, ele não é um Deus morto. Qualquer outra religião, você vai ver o povo adorando um Deus que já foi, mas que morreu. O nosso Deus, ele foi, ele é e sempre será, porque ele vive. A palavra dele é viva. E o objetivo dessa lição é de fato a gente defender. Nós temos base por meio da Escritura, por meio do conhecimento bíblico, ferramentas para defender o governo, a humanidade, a divindade de Jesus. O contexto é exatamente esse e nós temos 3 pontos aqui que é interessante você compartilhar dentro do seu GC. O primeiro ponto é: Jesus de fato morreu. A morte de Jesus é um fato. E a gente não foge disso. Obviamente, por quê? Por que da morte? Obviamente, Jesus, ele levou com ele os nossos pecados. Se eu e você temos vida, é porque Jesus morreu. A morte de Jesus é um fato. O segundo ponto dessa lição é, ok, a morte é um fato, mas a ressurreição, ela também é um fato. A mensagem da ressurreição é a mensagem que nós carregamos. Então, quando Jesus ressuscita, Jesus, ele toma sobre ele a chave, ele governa, ele é o Senhor, ele é o Deus Altíssimo, ele é o digno de honra, glória, louvor, adoração. É para ele em que nós fazemos e é para ele em que vivemos. E a terceira aplicação dessa lição é que Jesus, ele se apresentou e comeu com muitas testemunhas. Então, houve testemunhas a respeito da ressurreição de Jesus. As pessoas negam a ressurreição do Salvador, mas o texto é enfático ao afirmar que ele ressuscitou e se apresentou e comeu com várias testemunhas. Você pode perceber que essa narrativa do texto que o Senhor ressuscitou corporalmente, materialmente, contrariando a ideia grega de que o corpo era um cárcere, ou contra a ideia secular moderna de que Deus está morto. O apóstolo Paulo reafirma:
a verdade destacada por Lucas, que também é dita em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, relata que o Senhor apareceu para Cefas, para os 12, e foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, além de Tiago e o próprio Paulo. Quais conclusões a gente pode chegar? Temos elementos suficientes nas Escrituras para defendermos a nossa fé, como devemos pregar as boas novas da salvação, uma vez que a morte não pôde impedir que Jesus ressuscitasse e cumprisse o seu plano de Deus para a nossa salvação. Ao longo da semana, pergunte às pessoas o que elas pensam a respeito de Jesus. Agora, munido desse ensino, ore ao Senhor e peça sabedoria e discernimento para anunciar a boa nova de Jesus. Que essa lição dessa semana possa sacudir a tua vida e avante, que o Senhor, por meio dessa lição, possa fortalecer a tua fé e você seja um instrumento de evangelização e de anúncio da boa notícia. Que Deus te abençoe. E você vai ver agora os nossos vídeos, aquilo que está acontecendo dentro dos nossos GCs. Então acompanha aí. Oi gente, boa noite. Meu nome é Gláucia. Aqui é a célula da família, é composta pela minha família, meus filhos, meu esposo. E a gente mora no bairro Concórdia, somos da Igreja Batista da Lagoinha, Vila da Paz. Hashtag amamos nosso GC! Você viu aí o que está acontecendo dentro dos nossos GCs e nós acreditamos que você também pode participar conosco. Mande um vídeo pra gente, uma foto do seu GC, se postar nas redes sociais, coloque a hashtag Eu Amo Meu GC e vai ser muito bom a sua participação também aqui no nosso programa. E o intuito do nosso programa é exatamente esse, é inspirar você a necessidade de viver o que essa igreja de Atos, que nós compartilhamos os 5 primeiros versículos, o que eles viviam, essa comunhão, essa participação mútua, essa caminhada, esse relacionamento, esse vínculo de ser igreja, onde todos são edificados. E é por isso que, como Igreja Batista da Lagoinha, nós inspiramos. Por quê? Porque não é ministério, é a nossa visão. Aonde tiver um membro de Lagoinha, ele só não é cuidado se ele não quiser. Então busque um GC, busque um pastor e eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida. Que você possa, por meio desse programa, ser inspirado. Nós vamos ficando por aqui no Lagoinha GC e te vejo na próxima semana. Que Deus te abençoe.